bem alto? Tá bom aí? Tá bom então. Então vamos lá, vamos para a segunda parte, o quinto selo. Ok? Na tua apostila, página 71, tá? Se você está seguindo na apostila, página 71. Vamos entrar no quinto e o sexto selo. Tudo bem? Pedir que mude ali o slide para mim, por favor. O quinto selo, o clamor do céu. O clamor do céu. Aqui em Apocalipse 6, a partir do versículo 9 até o 11. Eu vou ler aqui, 9. Quando ele abriu então o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram mortos. Amém? Quinto selo, agora então nós vamos ter uma visão do que está acontecendo no céu. Ok? Até então, nos 4 selos que foram abertos, foi consequência que veio do céu para a terra. Agora então o quinto selo é o que vai acontecer no céu. E no céu há um clamor de várias pessoas que estão debaixo do trono de Deus clamando. E as pessoas são os mártires que foram mortos por causa da palavra de Deus. Os mártires estão debaixo do trono de Deus. A palavra mártir vem do original que significa testemunha. Mártir é uma testemunha. Então eles estavam o quê? Testemunhando a palavra de Deus. Por isso que fala aqui no 9, né? Quando ele abriu o selo, viu debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles então sustentavam. Mártir são aqueles que morreram por ser fiéis à palavra de Deus. Permaneceram fiéis. Esse mártir, no tempo de Jesus, eram aquelas pessoas que iam diante ia ter um julgamento, ele ia então ali para falar de algo que ele viu, que ele presenciou, de um crime, para defender ou para acusar aquele que estava sendo julgado. Então ele estava ali para falar daquilo que ele viu, que ele presenciou. Essa pessoa era o mártir. E ele ia então ficar firme para defender a verdade. É isso que o mártir faz. Ele fica firme e inabalável para defender a verdade. Independente do que isso custe na vida dele. Se custar a sua vida, então ele vai dar a vida, porque é para defender a verdade. E essas pessoas que estavam debaixo do trono, clamando a Deus, eram pessoas que foram fiéis à palavra de Deus e defenderam a palavra de Deus até as últimas consequências. Mas o martírio, ser mártir, é uma graça que Deus dá para poucos. Não é para todos. É uma graça. Que soa um pouquinho estranho. Estranho, né? Pensar que me matarem é uma graça que Deus me dá. Mas é um privilégio. É um privilégio nós podermos ser mártires por causa da palavra de Deus. Lembra quando estava Pedro e João pregando o evangelho, logo após a ascensão de Jesus, após a descida do Espírito Santo, eles foram presos e eles foram açoitados, apanharam. Fala que eles saíram de lá felizes, radiantes, porque eles foram achados dignos de sofrer
afrontas, dignos de apanhar por amor do Evangelho. Isso é amar a verdade. Só que para nós hoje, se a gente escuta, eu vou morrer para pregar o Evangelho. O meu irmão está sendo julgado e ele vai ser degolado, vai ser morto, vai arrancar a cabeça dele fora porque ele é cristão. A primeira coisa que nós pensamos, coitado, que dó, que pena. Não, não é dó, não é pena. Ele recebeu a graça de ser mártir pela palavra de Deus. Recebeu a graça de poder defender a fé dele, independente das circunstâncias. Independente se estão ameaçando a vida dele, ele teve a graça de poder ser fiel à palavra de Deus que mudou e transformou a vida dele. Vou deixar você pensar um pouquinho nisso. Quantas vezes você teve que defender aquilo que você crê? E você ser prejudicado por causa disso? Quantas vezes você foi prejudicado porque você defendeu a tua fé? Quantas vezes? E você sofreu calado ou você reclamou? Você sofreu calado e falou, não, estou sofrendo porque estou sendo fiel à palavra de Deus. Ou você mudou o seu ponto de vista, mudou o seu pensamento, mudou a sua atitude, porque afinal de contas, ter uma vida cristã não é para eu ter uma vida de vitória, não é para eu ter uma vida abençoada, não é para que eu possa ser abençoado no meu serviço, não é para que eu tenha a minha saúde perfeita e o meu corpo perfeito. Afinal de contas, eu tenho uma vida cristã, não é para que eu tenha alegria, não é para que eu tenha paz, não é para que tudo vá bem, não é para que o meu casamento vá bem, não é para que os meus amigos me aceitem bem, não é para que eu seja uma pessoa tão boa ao ponto das pessoas me aceitarem. Não é para isso que eu sou cristão. É por isso que você é cristão? Para ter uma vida boa? Se é por isso que você é cristão, então na primeira controvérsia, primeira dificuldade, você vai negar a sua fé. Você vai negar a sua fé. Primeira vez que a sua fé for causar alguma coisa negativa na sua vida, você vai mudar o seu conceito, você vai mudar as suas prioridades, você vai deixar de lado o que a Bíblia diz, para que então você possa ter alegria, para que então você possa ter uma vida boa. E em tempo nenhum, irmãos, em tempo nenhum, Deus prometeu para nós uma vida sem tribulação. Em tempo nenhum Ele prometeu paz. Ele falou assim, no que depender de vocês, tenham paz com todos. No que depender de vocês. Mas se para defender a tua fé, você precisar passar por tribulações e ter guerras e ter inimigos, então defenda a tua fé e seja um mártir pela palavra de Deus. Se for necessário, vá até o fim, vá até a morte, vá até as últimas consequências, porque é pelo Evangelho e é pela palavra de Deus. Em Mateus 24, 9, não precisa abrir, tá? Só anota se você estiver anotando aí. Mateus 24, 9 fala assim que, Jesus falando, então vos entregarão a vocês a tribunais, e vão matar vocês, e vão odiar vocês. Todos vão odiar vocês por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, as pessoas vão nos odiar, sim. Isso quer dizer que eu estou sendo um mau cristão? Não. Isso quer dizer que você está sendo fiel à palavra de Deus. Ah, mas agora minha mãe não quer nem olhar para minha cara mais. Toda vez que eu vou falar do amor de Jesus para ela,
Ela briga comigo, ela não quer nem olhar para a minha cara mais. Eu não vou mais evangelizar a minha mãe. E a tua mãe que vai para o inferno. Só para você ter um tempinho de paz com ela aqui. Ah, mas se eu falar para o meu filho sobre Jesus, ele fica bravo, ele para de vir na minha casa. Então, para ter o teu filho na tua casa por um curto espaço de tempo, você prefere que teu filho vá para o inferno? Não. Não. Você vai continuar pregando e anunciando o evangelho por amor a Deus e por amor àqueles que são próximos a você. Por amor ao seu filho, por amor à sua mãe. Nós devemos sofrer por causa do evangelho. Quando Jesus chamou Paulo, lembra da história de Paulo? Paulo estava andando a cavalo, indo para Damasco. De repente veio uma luz forte, Saulo caiu do cavalo, e ele então teve a visão de Jesus, ficou cego. Depois de alguns dias, Ananias foi lá para orar por Paulo, e Paulo voltou a ver, e Ananias falou, ó, Jesus apareceu para mim, mandou te falar que você vai saber o quanto você deve sofrer por causa do evangelho. E sofreu muito. Foi um mártir. Mas espera aí. Eu vim hoje, no estudo de Apocalipse, para ouvir que eu vou para o céu. Para ouvir que Jesus é o vencedor e veio com a espada para vencer e sair vencedor, e eu tenho essa vitória comigo. Eu vim para ouvir isso, e isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Para você ser vitorioso como Jesus foi vitorioso, você tem que passar por tribulação como Jesus passou por tribulação. Quem foi o maior mártir de todos da história? Jesus. Ele foi o maior mártir de todos. Odiaram ele, perseguiram ele, mataram ele, caluniaram ele, cuspiram nele, crucificaram ele. Ele foi humilhado, mártir, sofreu por amor ao evangelho que ele pregava, foi fiel. Então, ele é mais que vencedor, entregou essa vitória para nós, porque ele passou por tudo isso e permaneceu fiel a Deus. Até onde a tua fidelidade com Deus vai chegar? Até onde? Até que ponto pode espremer você e você vai continuar fiel a Deus? Até onde? Até onde você vai? Até onde vão esticar você e você vai continuar sem negar a sua fé? Até que ponto? Tem esse livro aqui, ó, que eu recebi de presente um tempo atrás, que chama O Livro dos Mártires. Conta a história de vários irmãos que foram perseguidos, mortos, dilacerados, foram queimados por amor ao evangelho. Sabe aonde essas pessoas estão hoje? Vivendo mais do que vencedor. Sendo mais do que vencedores em Cristo. Vivendo a vida eterna. Eles estão com Cristo Jesus, com Deus. Por quê? Porque foram fiéis ao testemunho deles. Ao testemunho deles. Eu me empolguei nessa parte, vamos seguir aqui um pouco, a gente vai falar mais sobre isso. Ok? Então Deus, ele deu para nós essa graça. E é para poucos, para chegar ao ponto de entregar a vida por amor a Cristo. Mas quem são esse multidão de gente debaixo do altar de Deus clamando? Que então eles receberam as vestes brancas. Esses são os nossos irmãos que estavam antes da nova aliança. Estavam na antiga aliança. Quem são eles? Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Hebreus. Você não está errado, Carlão. Você está certo. 11.
Hebreus 11, a partir do 36. 11:36. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, mártir, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem, então, aperfeiçoados. Então, esses aqui que estão falando aqui, que foram apedrejados, mortos ao fio da espada, são nossos irmãos da antiga aliança. Eles ainda não tinham sido recebido as promessas sobre eles. Por isso que eles estavam debaixo do trono clamando. E fala que, então foi dado para eles vestes brancas. As vestes brancas, quem dá para nós, quem dá para a humanidade é Jesus. E só depois da cruz. Então eles estavam clamando. Falando até quando? E foi falado, até que o número de irmãos e conservos de vocês que vão ser mártires também se complete. Até lá, a partir de agora, vocês vão usar vestes brancas, vestes alvas, porque Jesus já morreu na cruz. A partir de agora, vão então vir novos irmãos e vão fazer parte com vocês. E são esses irmãos aqui. Os irmãos que foram mortos depois da nova aliança. Esses já subiram para o céu com as vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Esses irmãos que estavam debaixo do trono só receberam as vestes brancas depois que Jesus morreu na cruz. Então, a partir daqui, então as pessoas começaram a ir para lá, então eles estão lá, esses da nova aliança também, mas já chegam lá com vestes brancas, estão esperando o tempo oportuno, o tempo certo, quando completar o número de irmãos, para que então seja então feita a justiça de Deus. Quer ver um exemplo? Vai lá para Atos. Atos 7. Estevão. Atos 7. Vamos dar uma olhada aqui no nosso irmão Estevão. Um dos primeiros mártires da nova aliança. Atos 7, vamos ler a partir aqui, não vamos ler ele inteiro porque ele é bem grande, né? 7:54. A partir dos 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu então a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram então Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, então ele adormeceu, e Saulo então consentia com a sua morte. Qual foi a visão de Estevão antes de ele ser apedrejado? Ele olhou para cima e viu Jesus e o que estava sentado no trono. Os irmãos que estavam lá clamando, lá em Apocalipse, eles estavam debaixo do trono. Se eles olhassem para cima, o que eles iam ver? Jesus e o que estava sentado à destra, que está sentado no trono e Jesus à destra dele. Estevão estava tendo uma visão do mesmo lugar de onde os mártires estavam.
do mesmo lugar. E é para lá que ele foi. Aí você pensa, mas coitado de Estevão, né? Não fez nada e foi apedrejado até a morte. Apedrejado, irmãos, não é assim, ó, uma pedrinha aí, morreu. Não, ele era soterrado, era pedra e era pedra. Ele era amassado, amacetado, a pedrada. E fazia aquele monte de pedra em cima da pessoa. A pessoa levava pedrada até a morte. Coitado dele, coitado nada. Ele estava vendo o trono de Deus, estava vendo Jesus à destra dele. Coitado nada, coitado de Saulo, que estava ali olhando e mal sabia ele que ele ia ter que sofrer muito ainda. Até conseguir então estar no mesmo local que Estevão estava. Estevão estava, ficou legal, né? De novo, Paulo não sabia o quanto ele ainda tinha que sofrer para conseguir estar onde Estevão estava. Legal, né? Ficou legal isso aí, né? Ainda bem que está filmado ali essa parte. Então Estevão foi agraciado com Marte. Foi mártir para o quê? Para ser fiel ao testemunho dele, à mensagem. E se você ler depois aqui, depois você lê o 7 todo, se você ler o discurso que Estevão deu, incrível, é incrível. Teologicamente, é incrível. É muito incrível. Muita coisa do antigo, como Abraão, como Moisés, a gente entende muita coisa hoje por causa do que Estevão falou. Tem revelação aqui que é surpreendente, que não está registrado aqui atrás, na antiga aliança. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo e falou revelações de Deus que então, hoje registrado, ajuda e fortalece a fé de muita gente. E ele está lá, debaixo do trono com os outros mártires, esperando que o número de mártires se complete. Ele está só esperando que seja completo esse número. Vamos seguir aqui adiante, tá bom? Ok, vestes brancas, ok? Que significado tem então essas vestes brancas que eles receberam? Bom, as vestes brancas simbolizam então a justiça de Cristo. Foi a morte de Cristo que possibilitou que os santos da antiga aliança fossem então aperfeiçoados e recebidos na plenitude da glória celeste. Até aquele instante, eles estavam sob o altar de Deus, mas agora eles foram então aperfeiçoados. Eles são aqueles que estão lá em Hebreus 11, 36. Então, essa galeria de heróis da fé só vai aumentando, ano após ano. E os nossos irmãos que hoje morrem, que se entregam por causa do testemunho à palavra de Deus, esses são felizes, bem-aventurados. Bem-aventurados, quando vocês forem injuriados, perseguidos e maltratados por causa do meu nome. Jesus falou isso. Bem-aventurados são. Então, nós não precisamos ficar com dó deles. Lógico que nós oramos e pedimos para que Deus cuide da vida desses irmãos, sim. Mas se eles receberam essa graça de ser mártir por amor ao Evangelho, então que eles sejam fiéis até o fim e recebam a coroa incorruptível, a coroa da glória incorruptível. Amém? Porque assim, se a gente ficar pensando assim, que dó, que pena, coitado, a gente acaba anulando a soberania de Deus e o cuidado dele. Deus está cuidando da nossa vida, está cuidando desses irmãos. Deus está no controle, não há um mártir, não há uma pessoa sequer que morra por amor ao Evangelho, que não tenha aprovação de Deus. Se nós duvidarmos disso, nós passamos a acreditar que Deus não está no controle de tudo. Estevão morreu, foi mártir.
Deus aprovou aquilo. Como nós sabemos? Uma é a visão que ele teve. Duas, é que foi por causa do martírio dele, que então o povo de Deus que estava concentrado em Israel, em Jerusalém, se dispersou, e o evangelho então tomou o mundo todo. Foi por causa do mártir Estevão. Deus permitiu que ele fosse o mártir, para que a partir desse acontecimento o evangelho expandisse e muitas vidas fossem salvas, inclusive a de Paulo. Esse acontecimento para Saulo, depois se você lê as cartas de Paulo, você vê que a morte de Estevão esteve na mente dele o tempo todo. O tempo todo. Ele menciona na carta dele algumas frases que Estevão falou no discurso dele antes dele ser um mártir. Diversas partes das cartas dele são frases que ele copiou do que Estevão falou. Você vê como isso impactou a vida dele. Não há um mártir o qual Deus não aprove e qual Deus não vai usar isso em benefício do reino dele, do evangelho dele. E esses irmãos vão para a glória, vão estar com Deus, esperando então o dia do juízo, o dia do julgamento, que entra então na nossa terceira parte, tá? Página 72. Pode mudar aqui para nós, por favor? O sexto selo, o clamor agora que vem sobre a terra. O quinto selo foi o clamor que acontece no céu. O sexto é o clamor que acontece sobre a terra. Vamos ler ali, Apocalipse 6, do 12 até o 17. Vi quando o Cordeiro abriu então o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair então os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram então movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Então chegou então o sexto selo, o clamor que havia na terra. Lucas 23. Vamos ler Lucas 23. 23, 27. Jesus estava caminhando rumo ao Calvário aqui. Lucas 23, a partir do 27. Jesus estava caminhando rumo ao Calvário. E 27 fala assim: seguiam então numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos, porque dias virão em que então será dito: bem-aventurado as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caia sobre nós, e aos outreiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazer isto, que será do lenho seco? E também eram levados outros dois. Tá bom, até aí. Jesus estava aqui sendo um mártir. E as pessoas estavam falando: coitadinho de você, Jesus, você é inocente, está sendo
maltratado assim, vão matar você, coitadinho, e choravam por ele. Jesus falou, não, por mim não. Não chore não. Eu estou recebendo essa graça de poder morrer pelo meu Deus. Por mim não. Chore por vocês, por seus filhos. Porque vai ter dia, vai vir tempos, que sobre vocês vai vir tamanha tribulação, que vocês vão pedir para que os montes te enterrem, que as pedras caiam sobre vocês. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos sim lamentar e nos preocupar com os perdidos, com os que estão indo para o inferno. Os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, nós oramos sim, pedindo que Deus abençoe a vida deles e continue cuidando deles e faça a vontade de Deus, a vontade dele na vida desses irmãos, que eles permaneçam firmes na fé deles. Mas aqueles que estão lá fora, perdidos, indo para o inferno, nós devemos gemer, devemos chorar, lamentar, devemos fazer o possível e o impossível para alcançar o maior número de pessoas possível, antes do dia da ira do Senhor. Porque será um dia terrível. Será um dia terrível. Será um dia terrível. Fala aqui em Apocalipse, que nós lemos em Apocalipse, que o céu, sol, lua, estrela vai ser abalado, aos montes, as montanhas vão ser abaladas, as coisas inabaláveis vão ser abaladas. Quem imaginou que o sol poderia ser abalado? O sol que está lá todo dia de manhã, ele anda assim, quer dizer, ele não anda, né? O sol gira, mas a gente gira, mas só que a gente vê o sol passando, vê a lua vindo, vê a estrela ali. Quem, a não ser quem lê revista em quadrinho, mas se você não lê revista em quadrinho, quem vai pensar que vai ter alguém tão forte ao ponto de poder destruir o sol, destruir a lua, destruir estrelas? Alguém que pode chacoalhar as montanhas. Nós que estamos aqui cercados por montanhas, como que a gente vai pensar que vai ter alguém que vai chacoalhar as montanhas e vai derrubar as montanhas? As coisas inabaláveis desse mundo vão ser abaladas por causa da ira de Deus. É falado aqui sobre 7 elementos. Sol, luz, depois você conta aí, tá bom? São 7 elementos que em Apocalipse é descrito. O número 7 representa algo completo, um todo. Então, tudo na terra vai ser abalado. Terra, no universo, no céu. Fala que o céu vai ser enrolado como pergaminho. É como se Deus pegasse o céu e guardasse assim, enfiasse debaixo do braço e fosse embora. Ele vai enrolar o céu como pergaminho. Quem é esse Deus? É o nosso Pai. É o nosso amado. É o nosso noivo. É aquele que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que era a luz do mundo, que veio pelos seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o aceitaram, não quiseram. É esse Deus. Mas a todos quantos, aqueles que o receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus. Você e eu. Somos filhos desse Deus poderoso. Somos filhos desse Deus majestoso. E tem muita gente aqui fora que pode ser filho de Deus. A salvação é para eles e eles ainda não entenderam isso, não aceitaram isso. Então nós, como igreja, devemos então nos dispor e ir lá e falar para eles desse amor. É falado de 7 classes de pessoas aqui: reis, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres. Depois você conta, tá bom? Dá 7. 7 classes de pessoas, e os 7 classes vão ficar com medo, com temor, e vão se esconder em montes, desde o rei até o escravo. 7 de novo.
toda a humanidade. Não tem ninguém que vai fugir da ira de Deus se negar o evangelho. Se negar o testemunho dos mártires. Os mártires pregam. A humanidade persegue e mata. Essas pessoas que não receberam o testemunho do evangelho, não importa a classe, vão estar sujeitos à ira de Deus. Desde rei, comandante, poderoso, gente grande, até o mais pequeno, ninguém pode se esconder da presença de Deus. A graça de Deus é para todos, e a ira de Deus também vai ser para todos. A salvação é para todos, mas a ira de Deus também vai ser para todos. O amor de Deus é para todos, mas a ira de Deus também vai ser para todos. E eles se escondem. Se escondem de quem? De quem que eles se escondem? Olha só, 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles estão com medo do Cordeiro. Eles estão com medo de um cordeiro. E o cordeiro está bravo. Você já viu um cordeiro de perto já? Dá medo de um cordeiro? Eles estão com medo. Porque o que traz temor para o pecador não é o castigo, mas é a manifestação completa da presença de Deus. O pecador teme a manifestação completa da presença de Deus. Adão e Eva, quando pecaram lá no Éden, eles se esconderam, não porque Deus vinha com algo e ia bater neles, ia cortar eles, não. Era a presença de Deus se manifestando, e o pecador sente medo. O pecador se esconde. O pecador foge. O pecador prefere que o monte e a montanha caia sobre a cabeça dele do que estar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nossos pecados são revelados. As nossas vestes demonstram os nossos pecados. A igreja deve se apresentar ao noivo com as vestes brancas, limpas, lavadas, sem ruga, sem mácula. As manchas em nossas vestes são os nossos pecados. E o Cordeiro lavou as nossas vestes. O Cordeiro. Se eu fujo do Cordeiro, as minhas vestes não vão ser lavadas. E quando eu estiver na presença de Deus, eu vou ser reprovado. Ufa! Ainda bem que eu estou aqui na Maranata, né? Ainda bem que eu vim no estudo de Apocalipse, né? Já deu uma limpadinha, né? Tinha uma manchinha aqui, eu dei uma limpadinha, né? Ufa! Ainda bem que eu faço parte ali da sonoplastia, né? Eu faço alguma coisa. Ainda bem que eu dou aula ali para a criançada. Ufa! Cada aula que eu dou uma limpadinha, né? Quem sabe até Jesus vir eu estou 100% limpo. É o sangue do Cordeiro que limpa as nossas vestes. Não são as nossas ações. Não é ouvir a igreja. Ouvir a igreja e as minhas ações demonstram que as minhas vestes estão limpas, mas não limpam as minhas vestes. Entendeu? As minhas ações demonstram que as minhas vestes estão limpas, mas não limpam as minhas vestes. Quem limpa as minhas vestes é Jesus. É Jesus. Eu posso estar na Maranata, mas se eu não deixei que o Cordeiro viesse e lavasse as minhas vestes, eu continuo com as minhas vestes sujas. Posso estar na Maranata, posso estar na igreja, que for. Posso nunca faltar em um culto. É Jesus, o nosso Cordeiro.
E aqueles que estão com as vestes sujas, eles fogem do cordeiro, da ira do cordeiro. Agora, ninguém pode falar que foram pegos desprevenidos. Ninguém. Porque isso aqui está sendo falado há muito e muito e muito tempo. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Nós não vamos abrir os versículos, mas se você estiver anotando, pode aí pegar nota, tá bom? Por exemplo, o versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Essa profecia aqui é falado em Isaías 13, em Ezequiel 32, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Desde o tempo de Isaías já estava sendo falado isso. O versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isaías 34 já fala sobre isso. Ó, quanto tempo já está sendo falado sobre isso? Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres, todos se esconderam nas cavernas, nos penhascos e nos montes. Lá em Isaías 2 já falava sobre isso. Já era mencionado sobre isso. 16, e disseram aos montes e rochedos, caia sobre nós, escondendo a face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Em Oséias 10 já fala sobre isso. Já havia profecias sobre isso. 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode se suster-se? Lá em Mateus 3:2 já fala isso, e também em Juízes 2:11 já fala sobre isso. Isso aqui já é falado há muito tempo. A humanidade já está sendo avisada durante muito tempo. Essa é a misericórdia, o amor de Deus pela humanidade. Está falando há muito tempo já. Muito tempo. Muito tempo. Normalmente quando os meus filhos fazem algo que não é certo, eu vou e aviso uma vez. Daqui a pouco fazem de novo. Ó, segunda vez que eu estou avisando. Não façam mais isso. Aí terceira vez. Na próxima já sabe o que vai acontecer. E faz a quarta, acontece. Deus está avisando durante muito tempo. Deus é mais paciente do que eu. Ele está há anos e anos falando para a humanidade, se arrependam. Olha aí o meu filho, olha aqui o cordeiro, olha aqui o que eu vou fazer se vocês não forem fiéis. Olha aqui o dia do meu juízo, tá vindo. E a humanidade continua querendo não enxergar, não acreditar nisso. E o dia chega. O dia vai chegar. O dia vai chegar. Para nós, que somos filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tranquilo. Estamos sussa. Né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Né? Até lá eu vou me manter fiel, eu vou demonstrar com as minhas ações que as minhas vestes estão lavadas. Até lá eu vou caminhando conforme Jesus quer que eu caminhe. Mas o dia vem. E nós esperamos ansiosamente por esse dia. Se nós ainda estamos com as vestes sujas, ainda há tempo. Há tempo. Se entregue de corpo, alma, com seu coração, entregue-se para Deus e deixe que o Cordeiro lave as suas vestes. Deixe que Ele limpe as suas vestes. E Ele vai te aceitar, como Ele aceita a todos nós. Vamos ler de novo Isaías 61. Nós lemos no começo do nosso estudo, mas muitos não estavam aqui. E tem tudo a ver com o estudo de hoje. E nós terminamos
um estudo com Isaías 61. Amém? Isaías 61, a partir do 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão em Sião, sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis então chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles então farei uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante então todas as nações. Amém? Lendo esse versículo, depois de um estudo desse, a gente entende bem o que Deus está querendo falar aqui em Isaías 61. E a gente entende qual é a nossa posição e o nosso dever como filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos conversar um pouco com Deus. Vamos agradecer a Deus por essa graça. Agradecer a Deus pela misericórdia dEle. Agradecer a Deus pela paciência dEle. Por nos amar tanto. Tanto. E por nos lavar. Por nos purificar. Por nos resgatar. Lembrar também dos nossos irmãos que passam por perseguição, por serem fiéis à palavra. Orar para que eles permaneçam fiéis até o fim. Permaneçam fiéis. Permaneçam firmes nessa fé e se alegrem em Deus, independente daquilo que eles estão passando, mas se alegrem em Deus e principalmente lembrar daqueles que estão perdidos. Principalmente, lembrar daqueles que precisam ter um encontro com o Salvador. Precisam ter um encontro com a verdade. Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por deixar tão claro a Tua palavra. Por deixar tão claro o Teu plano. Por deixar tão claro o Teu amor.
por deixar tão claro que o Senhor é soberano, que nos ama e cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos para a tua palavra boa, santa, fiel, transformadora. Nos transforme, Pai, com essa palavra. Que a nossa fé aumente, que a nossa fé esteja ao ponto, Pai, de sermos fiéis até as últimas consequências, para permanecer firme no seu evangelho, permanecer firme nesse amor. Abençoa para nossos irmãos, Pai, que hoje estão sofrendo perseguição. Pai, fortaleça o coração desses amados. Pai, fortaleça, Pai, o coração desses amados, para que eles continuem fiéis, Pai, se for necessário até as últimas consequências, mas que permaneçam fiéis a esse amor, fiéis ao teu evangelho. Pai, que dessa perseguição o Senhor, Pai, faça com que muitas outras vidas sejam salvas. Pai, que dessas vidas, Pai, que estão firmes e fiéis à tua palavra, Pai, que muitos outros vejam, Pai, esse exemplo de vida, e sejam então, Pai, entreguem o seu coração, entreguem a sua vida para o Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que estão perdidos. Pai, usa, Pai, a tua igreja, usa, Pai, a nós, usa, Pai, a Maranata, usa, Pai, a igreja viva do Senhor aqui no Japão, usa, Pai, para que possamos então levar esse evangelho, Pai, para quem está lá fora precisando entender e receber a salvação em suas vidas. Pai, nós queremos, Pai, ver, Pai, sendo frutificado, Pai, a sua obra na cruz, na vida dessas pessoas que vão então se entregar, vão então se abrir e vão ser chamados filhos do Senhor. Filhos do Senhor. Declaramos, Pai, salvação, que por onde a tua igreja caminhar, por onde a tua igreja andar, Pai, haja salvação baseado no amor, salvação baseado na tua cruz, na graça, Pai, não, Pai, no que o homem vai falar, não, Pai, no que o homem vai pregar, não, Pai, na força humana, mas salvação, Pai, pelo pregar do teu evangelho, pelo pregar da verdade absoluta, pela manifestação do teu Espírito Santo através da tua igreja. Manifeste-se em nós, Pai, manifeste-se em nós, Espírito Santo, manifeste-se em nós, Senhor Jesus, se manifeste em nossa vida, para que haja transformação em outras vidas. Nos dispomos, nos colocamos à tua disposição, porque o Senhor nos ungiu para pregar, nos ungiu para levar esperança, o Senhor nos ungiu para levar cura e libertação, o Senhor nos ungiu para pregar o ano aceitável e o ano do juízo do Senhor, que o Senhor ungiu a sua igreja para estar aqui nessa terra e testemunhar do que nós temos visto e presenciado, sentido e vivido e mudado e transformado, e nós testemunhar o que nós temos no Senhor, testemunhar quem o Senhor é na nossa vida, testemunhar quem o Senhor é na nossa casa, testemunhar quem o Senhor é no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso emprego, quem o Senhor é para nós testemunhar e ver o Senhor fazendo o maior milagre de todos na vida dessas pessoas, que é o milagre da salvação, justificação, redenção, perdão de pecados. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e nos entregamos, Pai, nas tuas mãos, nos recomendamos àquele que é o Pai, aquele que é o Senhor, aquele que é Deus. Toda glória a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus.